antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Defesa ou ataque? O sentido da ação pode mudar em questão de segundos. No centro do dilema, um objeto, a arma de fogo. Antes da lei específica, sem regulamentação, era muito fácil ter acesso a uma arma de fogo. Um objeto que pode salvar vidas, mas também matar. A arma de fogo é um instrumento capaz de gerar sensação de poder, coragem e medo. Ela é usada por uns para fazer cumprir a justiça, por outros como um esporte. Mas a arma também é usada como ferramenta para a criminalidade. Os brasileiros viviam em um país onde o uso da arma de fogo era livre. Na década de 80, o país passou a sofrer as consequências dessa liberdade sem limites. Nós passamos por um período aí de transição política e também culminou num momento em que se estourou a violência. O Brasil e os brasileiros foram tomados por a violência urbana. Em 1994, o Brasil registrou 36.119 mortes por arma de fogo. Naquela época, não existia uma lei específica para restringir o comércio e o uso da arma, e sem nenhuma política pública para controlar o crescimento desenfreado de óbitos. No ano de 2003, as armas levaram mais de 39.300 pessoas à morte. Na década de 90, o índice de criminalidade e o número de pessoas vítimas de armas de fogo no Brasil era elevadíssimo. Naquela época, muitas famílias foram desfeitas por causa da violência. E foi exatamente isso que aconteceu com a família da Cláudia. A irmã dela, Fernanda, de apenas 20 anos, foi assassinada juntamente com o namorado no dia 21 de dezembro de 1998. Os dois foram participar de um evento cultural na cidade satélite do Gama, onde eles moravam. E quando já estavam indo embora, foram abordados por 4 homens, 2 deles menores de idade. Os 2 foram levados a uma cidade do entorno do Distrito Federal chamada Lunabel. Lá, eles foram brutalmente assassinados. Cláudia, o desespero da família começou na própria noite, né? Vocês estranharam a demora da Fernanda em voltar para casa, foi isso? Isso. Ela nunca costumou dormir fora de casa. Então, quando foi dando meia-noite, 1h, a gente já começou a procurar. Já tínhamos ido em delegacia, hospital, e aí eles começaram a procurar. Foi quando as 2 polícias se encontraram e entraram em contato aqui em casa. Era por volta de 6h30, 7h da manhã. E aí foi quando começou o desespero, né? As investigações duraram cerca de 8 meses e indicaram latrocínio, roubo seguido de morte. 4 rapazes foram identificados como autores do crime. Eles falaram que eles iriam só assaltar, mas como ela encarou ele, poderia entregar eles para os homens, né? O crime aconteceu 3 dias antes do Natal, chocou a cidade e mudou para sempre a história de 2 famílias. Hoje, a árvore da família Menezes é decorada com fotos da Fernanda. Nos primeiros anos não existia Natal, porque era só as lembranças, né? Sempre ela estava, porque ela é uma pessoa muito extrovertida. Inclusive, para você ter uma ideia, nesse Natal que ela morreu, como ela pegava o ônibus sempre, ela tinha feito um amigo oculto dentro do ônibus, que ela era uma pessoa bem extrovertida. E ela ia revelar esse amigo oculto na semana do Natal. Ela tinha feito dentro do ônibus, inclusive quando o ônibus passou aqui à noite, ele parou, porque o corpo dela ficou aqui. Foi terrível, né? Porque a gente não esperava, era muito bem com a vida, muito comunicativa, né? Fica saudade, né? Mas a gente tem que encarar, né? Uma das primeiras regulamentações sobre o registro de porte de armas no Brasil ocorreu um ano depois de Fernanda ser assassinada e transformou o porte irregular de armas em crime, com pena de 1 a 2 anos. Antes disso, em 1941, a Lei das Contravenções Penais criou penas aplicadas aos crimes de posse e porte de arma. Mas, de acordo com o cientista político, elas eram precárias e não atendiam às necessidades da sociedade. Não tinha uma legislação em nível nacional, como o Estatuto de Desarmamento, que regulasse.
Não tínhamos, por exemplo, um sistema nacional de armas, de armamentos, como que nós temos hoje, em que todas as armas devem ser registradas em nível nacional, tendo um controle sobre isso. E com isso facilitava o acesso a armas de fogo por parte do cidadão e principalmente por parte dos criminosos, que buscam o mercado legal. Na década de 60 e 70, comprar uma arma de fogo no Brasil era algo muito fácil. Antigamente você ia na loja, quero comprar uma arma, entendeu? Você dava o seu nome e tudo, e a própria loja fazia a documentação, mandava para o SAMI, para Serviço de Armas e Munições, que autorizava o cara a comprar uma arma. Quando ele quisesse vender, ele vendia e comunicava para a pessoa que comprou, ficava registrado no nome da outra pessoa. Isso legalmente. Mas tinha muita arma clandestina, isso tinha. Ari é delegado aposentado, apaixonado por armas de fogo. Seu primeiro contato com uma foi quando ainda era criança. Ele conta que antes da criação do Estatuto do Desarmamento, em 2003, ter uma arma era bastante comum. O acesso era irrestrito. No interior a gente caçava, né? Muito, com arma de fogo, com espingarda. Meu pai caçava, meus irmãos caçavam, entendeu? E muita gente lá, quase todo mundo tinha arma. E até hoje no interior tem muita arma ainda. Depois da aposentadoria, o delegado se tornou instrutor de tiros em Brasília. A paixão de infância e a experiência conquistada ao longo da carreira ajudaram a Ari a montar uma coleção de armas de fogo. Entre as de defesa e de competição, ele tem mais de 6, todas registradas. Ele reconhece a importância do Estatuto, mas defende o direito ao acesso às armas de fogo. Não é abrir para todo mundo, quem quer ter uma arma, tem uma arma. Não, eu acho que não. Eu acho que tem que ter um controle, é claro. Mas eu acho que todo cidadão de bem que quiser ter uma arma, ele tem o direito de ter a sua arma. Não é liberar geral. Porque colocar uma arma de fogo na mão de um cidadão que não sabe lidar com a arma, eu mesmo colocar uma navalha afiada na mão de uma criança de 2 anos. Ele vai se machucar, vai se ferir, vai machucar alguém. O problema não está na arma, está na pessoa. Pessoas cometem crimes, armas não. A arma é um instrumento que pode ser utilizado como crime. A discussão pela criação de uma legislação nacional que regulamentasse a comercialização e posse das armas de fogo no país começou ainda nos anos 80, quando o governo passou a ver os índices de criminalidade crescerem de maneira desenfreada e entendeu a necessidade de uma política pública para impor limites. Mas uma parcela da população a favor de uma sociedade armada também se impôs. Começava aí um embate que durou mais de 2 décadas. Há um aspecto cultural aí por trás, em termos de possuir armas. E o Estado simplesmente ficou omisso nessa situação. As pessoas adquiriam arma para ter aquela sensação de proteção, para até mesmo uma atividade de caça. E isso foi passando, sem nenhuma legislação específica. Hoje, sim, a gente... como nós convivemos, participando do Estatuto do Desarmamento, a gente acredita que se tivesse mais rigor mesmo assim, não existia arma na mão de qualquer pessoa. Ele é muito importante para evitar mais tragédia, né? Como a da gente, como outras, como em famílias que são desfeitas. Várias famílias já foram desfeitas. Agora a impunidade parece que prevalece, né? Porque desde 98, quantas famílias foram desfeitas? Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar.
Acesse facebook.com/STJ-Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com a violência sem controle, o Brasil ganhou um estatuto em vigor há 12 anos. Depois que morre, chega aqui, tá a rua cheia de polícia, e é meu filho que tá aqui. O sofrimento e o inconformismo desta mulher foram causados pela morte do filho único, Leonardo Almeida Monteiro, de 29 anos. O administrador é uma das 28 pessoas mortas por latrocínio no Distrito Federal em 2014. Leonardo foi abordado por esses adolescentes depois de parar o carro em frente ao prédio em Águas Claras, bairro a 20 quilômetros de Brasília. Ele tentou correr, mas foi baleado no pescoço. Os bombeiros não conseguiram reanimá-lo. Dias depois do crime, os 2 jovens foram encontrados, estão apreendidos e devem ficar assim por 3 anos. Já o homem que deu cobertura na fuga, dirigindo o carro, também foi preso. No mesmo mês, este homem foi morto a queima-roupa, no momento que estava com uma criança no colo. E o dono deste carro foi seguido por assaltantes no centro de Brasília e morreu com um tiro na cabeça na garagem do prédio onde morava. A bala saiu de uma pistola calibre 32, disparada por um jovem de 16 anos. Ele também chegou a usar a arma em outros 2 assaltos, antes de ser apreendido pela polícia. A gente verifica que são armas que são possuídas por pessoas de bem, mas que podem ter sido subtraídas de alguma maneira. Ou furto na residência da pessoa, no comércio da pessoa, a pessoa foi vítima de roubo e essa arma ela caiu na ilegalidade. E aí, sim, ela vai ser comercializada, ela vai entrar na esfera de crime como uma retroalimentação do crime. Em todo o Brasil, os indicadores de mortes violentas não aceitáveis estão longe de atingir padrões tidos como aceitáveis pela Organização das Nações Unidas. A ONU estabelece a relação de 10 óbitos por grupo de 100 mil habitantes como o teto, a partir do qual a violência é considerada fenômeno epidêmico numa região. A média do Brasil está na casa de 25 mortes por 100 mil habitantes. Considerados apenas os homicídios com o emprego de revólveres, rifles e semelhantes, a relação é de 18 por 100 mil. De acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil tem hoje 16 milhões de armas de fogo. Desse total, 14 milhões estão com a sociedade civil e 2 milhões nas mãos do Estado. Ao todo, 8,4 milhões estão legalizadas, registradas no Sistema Nacional de Armas, e 7,6 milhões na ilegalidade. As instituições, não apenas as pessoas, os agentes públicos devem, de alguma maneira, olhar para essa questão com olhos um pouco mais sensíveis, né? Porque realmente é um grande fator de criminalidade, de desagregação social, de violência urbana, sobretudo, e que nos envergonha, estatísticas que nos envergonham no cenário mundial. Né? Nós hoje temos o Brasil como o 2º país no mundo com o maior número de mortes causadas por arma de fogo. Isso é um dado estarrecedor e nós precisaríamos enfrentar essa questão de modo mais incisivo. Pensando em combater o uso e o porte e controlar a venda de arma de fogo no Brasil, em 2003 foi criada a Lei 10.826. Entre as regras está a concessão de porte apenas às categorias profissionais que dependem de armas para o exercício de suas atividades, como integrantes das Forças Armadas e guardas prisionais. O Estatuto também põe uma série de punições quanto ao porte e uso irregular. O artigo 12 prevê para quem tem posse irregular de arma de fogo, multa e detenção de até 3 anos. Para quem está com porte ilegal, a pena é de multa e até 4 anos de reclusão, segundo o artigo 14. Já a pessoa que tem a posse ou porte ilegal de arma de uso restrito pode pegar até 6 anos de cadeia, além de multa, como prevê o artigo 16 do Estatuto. O que nós tentamos fazer com o Estatuto, né, é diminuir esta arma para a mão do criminoso. Fazer com que a capacitação da polícia seja aumentada para a defesa do cidadão e que esse cidadão não precise de ter uma arma para sua defesa. Mesmo porque a arma ela é um
péssimo instrumento de defesa. Ela é um excelente instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de defesa. Com o Estatuto do Desarmamento, o porte de arma ficou restrito a maiores de 25 anos, com comprovada idoneidade e que não responda a inquérito policial nem a processo criminal. Também é preciso apresentar laudo da aptidão psicológica e que comprova a capacidade de manusear uma arma. E ainda assim, é preciso a autorização da Polícia Federal para ter o porte. Há 6 anos, Rodrigo é credenciado pelo Exército e pela Polícia Federal. É responsável pelos testes em quem precisa comprovar capacidade técnica para atirar. E o que você avalia aqui? Aqui eu avalio se o cara tem noção de regras de segurança, se ele tem noção de conhece o armamento, partes do armamento, como gatilho, cano, a parte básica do armamento, em primeiro escalão, e a precisão do tiro. A gente realiza aqui 10 disparos a 7 metros do alvo, né? Para dar esses 10 disparos ele tem 20 segundos. Então o cara tem que ter uma pontuação mínima. A pontuação máxima são 10 disparos se acertando uns 5, 50 pontos, ou a pontuação mínima seria 60%, que seria 30 pontos. A aprovação é o que o engenheiro agrônomo Luiz Francisco precisa para, depois da análise da Polícia Federal, comprar um revólver calibre 38. Por que você decidiu fazer esse teste? Por que você está decidido a comprar uma arma? Questão de segurança, minha e da minha família. Aí decidi comprar a arma para deixar em casa. Você já passou por alguma situação de perigo? Não, ainda não. E nem quero, né? Infelizmente o Estado não consegue proteger a gente tem que ver o que faz para não passar por isso. É mais por uma questão de proteção? Proteção. E evitar passar por uma situação de perigo, né? O repórter cinematográfico Ivan Délio levou 3 meses para ter o direito legal de mirar uma arma contra uma situação de risco. O processo o fez desembolsar ao todo cerca de R$ 700. Isso fora o custo da arma, de R$ 2.500. Segundo ele, o valor foi pequeno diante da necessidade do porte. A decisão em ter o revólver veio depois que ele sofreu ameaças de morte de bandidos durante as coberturas do noticiário policial. Nesse dia a dia de polícia, eu recebi umas ameaças de morte. Inclusive tem até BO registrado. Mudei, inclusive, de residência. Eu tive de vender minha casa porque o bandido chegou a ligar na minha casa, dizendo, olha, você mostrou fulano na televisão, tu vai morrer. Então, foi basicamente assim. Então, fora isso, tive mais 3 ameaças de morte. Então, essa arma aqui, ela não, em momento algum, ela fica na mão de outra pessoa. Ela só anda comigo, nem aqui na minha casa. Na minha casa eu tenho um cofre, eu guardo no cofre. O porte e o registro devem ser renovados a cada 2 anos. No caso de Ivan Délio, o porte precisa ser renovado em 2016. Mas como o documento do registro da arma está para vencer, Ivan Délio vai ter que fazer novamente todos os cursos e cumprir as regras estabelecidas no Estatuto do Desarmamento. Vou tirar todos os nadas constas novamente, porque durante esse período posso ter tido um problema de justiça, né? Posso ter sido preso por algum motivo. Por isso você tem que tirar todos os nada consta que vai te dar a certeza de que você está limpo. O nada consta criminal, o nada consta civil. O revólver de Ivan Délio foi vendido na loja autorizada deste empresário no Distrito Federal, que também é delegado da Comissão de Direitos Humanos. Ismail começou a comercializar armas em 1986, época que conseguiu autorização da Justiça e da Polícia Federal. Hoje, segundo ele, vender uma arma não é tão simples assim não. Com o Estatuto do Desarmamento e as regras impostas para emitir a posse e o porte de armas, o lucro caiu mais da metade. Muito difícil no Brasil você ter uma loja legalizada. Você tem que, hoje em dia, se você vê um empresário que tem uma loja de armas e munições, você pode falar, esse cara é sério. De acordo com a Associação Nacional dos Proprietários Comerciantes de Armas, antes do Estatuto, haviam cerca de 2.400 lojas especializadas registradas junto à Polícia Federal. 10 anos depois, esse número caiu para menos de 280, uma redução de 90%. Ismail já chegou a vender mais de 100 armas por mês. Em todo o ano passado, ele conseguiu vender 5 armas de fogo. Para ele, a redução dos lucros aconteceu por causa do controle de armas em vigor. Existe toda uma engenharia para acabar com o comércio legalizado de arma no Brasil. Não se pode fazer isso. Quanto mais se arrocha o comércio legalizado, você afasta o cliente da loja legalizada, você estimula o ilegal. Proporcionalmente de 1 para 100, para 1000.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A polêmica divide quem defende o uso de armas de fogo e quem acha que elas são a causa da violência desmedida. Enquanto isso, tragédias se repetem. Enquanto do lado de fora pessoas socorriam crianças ensanguentadas e feridas que saíam correndo de dentro da escola Tasso da Silveira em Realengo, no Rio de Janeiro, lá dentro, estudantes de 2 salas ainda tentavam escapar dos tiros disparados por Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos. Depois de descarregar 2 revólveres, calibres 32 e 38, matando 12 estudantes, ferindo outros 12, o atirador cometeu suicídio. Durante as investigações, a polícia descobriu que um dos revólveres, usado por Wellington, custou apenas R$ 260 no mercado ilegal. Estes 2 homens confessaram para a polícia ter intermediado a venda de um dos revólveres usado no crime. Em depoimento à polícia, o vigia Isaías de Souza, de 48 anos, disse que entrou em contato com o chaveiro Charleston Souza de Lucena, de 38 anos, que conhecia um terceiro homem que tinha um revólver calibre 32 para vender. A polícia descobriu que a arma foi roubada há 18 anos do proprietário legal, que já morreu. Os 2 homens presos receberam R$ 30 do atirador Wellington para fazer o serviço e confessaram que, se soubessem que a arma seria usada para matar crianças, não teria vendido o revólver para o Wellington. Um ano depois da tragédia, foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 3.722 de 2012, que tenta revogar o Estatuto do Desarmamento e facilitar o acesso de civis a armas. O projeto de lei pretende aumentar de 6 para 9 a quantidade de armas que podem ser adquiridas por cada cidadão. A aquisição de munições passaria das 50 por ano, como está prevista no Estatuto, para 50 por mês. Já a indenização pela entrega voluntária de armas, que hoje chega a R$ 450, iria para no máximo R$ 150. E a idade mínima para ter arma de fogo, segundo o projeto, cairia de 25 para 21 anos. A ideia de revogar o Estatuto do Desarmamento divide opiniões e, desde 2012, sofre forte resistência entre os parlamentares. Primeiro porque, em 2005, a maioria dos brasileiros foi às urnas e disse não à iniciativa de desarmar a sociedade. 59 milhões de pessoas votaram pelo não. E segundo, e talvez mais importante, porque não há nenhuma certeza de que o projeto de lei consiga reduzir a criminalidade e a violência. Quem defende a revogação do Estatuto do Desarmamento acredita que não é a arma que está na mão do cidadão de bem que contribui para a criminalidade, é isso? Sem dúvida, não existe prova científica, estatística ou histórica que corrobore a hipótese de que a população armada, o direito de acesso às armas, possa aumentar de qualquer forma qualquer tipo de crime violento, crimes cometidos de modo geral com armas de fogo. Essa teoria não se comprova frente aos dados estatísticos, científicos ou históricos. A burocracia toda, ela prejudica especialmente o cidadão de bem, aquele cidadão que não é propenso a cometer crimes. Por outro lado, ela leva esse cidadão, enquanto ela leva esse cidadão à marginalidade, já que o cidadão não cumpre os requisitos e pode até ser considerado criminoso caso não renove o registro, os bandidos, aqueles mal intencionados que vão de fato cometer crimes dolosos contra a vida, contra o patrimônio,
essas pessoas conseguem arma com muita facilidade no mercado legal. Já quem defende o Estatuto do Desarmamento considera que o fim da lei seria um retrocesso. Isso porque as pesquisas têm revelado que quanto mais armas em circulação, maior é o número de homicídios. A campanha do desarmamento já tirou de circulação, desde 2004, mais de 600 mil armas, pagando indenização para quem fez a entrega de forma espontânea à polícia. Se eu pretensamente acho que é um direito de defesa, por que eu posso ter até 9 armas? Uma arma já faria essa defesa, então, no caso. Nós estaremos subtraindo também o fator, a circunstância de surpresa do ataque pelos criminosos, porque quantas vítimas que são expert em armas não conseguiram se defender por conta do fator surpresa ao serem abordados por bandidos. A legislação brasileira permite regime aberto a uma pessoa condenada por crime com arma de fogo depois do cumprimento de 1/3 da pena. A não ser que haja um fato muito mais grave na conduta, como, por exemplo, o réu ter disparado a arma, ter agredido efetivamente a vítima, em princípio o regime será o semiaberto e se houver algumas dessas circunstâncias, aí sim o regime será o fechado. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, tem defendido em suas decisões mais rigor para quem pratica roubo cometido com arma de fogo. Se alguém comete essa conduta, a pena mínima é de 5 anos e 4 meses. E quase não se aumenta mais do que isso quando está presente o uso de uma arma de fogo. Também o regime de pena, eu acredito que deveria ser, quando se empregasse arma de fogo, o mais rigoroso, que é o fechado. Porque proporcionalmente, como a regra da proporcionalidade, é a maneira de sinalizar para a sociedade e para o infrator que quem se vale de um revólver ou de uma pistola irá receber uma pena mais elevada e um regime mais rigoroso do que aquele que opta por praticar o crime sem o emprego de uma arma tão letal quanto é um revólver ou uma pistola. Mesmo com a arma em mãos, o repórter cinematográfico não é a favor do porte de armas para qualquer pessoa. Se a polícia for liberando arma para todo mundo que acha que é necessário ter uma arma porque brigou com um vizinho ou uma briga de trânsito, a polícia tem muita tragédia na rua. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na semana que vem, mas enquanto isso você pode participar do programa mandando a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor para o e-mail antes e depois da lei @stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.